Ótimo. Então, começar de novo aí, já que estava sem som. Meu nome é Marcelo Canelo Copini, sou cirurgião geral e cirurgião do aparelho digestivo. Estou fazendo essa live aqui nesse janeiro de 2026 para trazer um pouquinho de informação e para bater um bate-papo aí com o pessoal, para tentar alinhar um pouco a expectativa e a ideia do paciente quando ele vem para o consultório do cirurgião. Alguns pacientes não sabem se está na hora de procurar o cirurgião, se não está na hora, e quais os benefícios dessa conversa, né? Então, bom, virou ano, as promessas são várias, mas os sintomas antigos continuam lá, né, pessoal? E como é que a gente faz para tratar sintomas? Procurando as causas dele. E a maior parte dos sintomas que a gente encontra resposta em diversos exames que a gente tem dentro da medicina, como, por exemplo, ultrassom, tomografia, endoscopia. E as principais patologias que acabam vindo no consultório é basicamente hérnia, pedra na vesícula, refluxo, bariátrica e algumas lesões de pele de vez em quando, mas essas são basicamente as principais. O que a gente vê muito é que o paciente chega meio perdido com os seus exames. A maioria deles fizeram algum exame de ultrassom ou uma endoscopia, veio um resultado meio estranho, levou esse resultado para o médico do posto da saúde ou enfim, para um clínico, e aí ele indicou que esse paciente procurasse um cirurgião. Aí às vezes o paciente procura alguma coisa na internet, vê se tem alguma informação sobre isso, por exemplo, ele sabe o que é, tenta entender o que é uma hérnia, se precisa operar, se não precisa. E às vezes os pacientes vêm bem orientados nas consultas, outras vezes não. Isso acaba sendo um problema muito grande eventualmente. Bom, a principal doença que a gente vê na prática que os pacientes chegam mal orientados é o refluxo e a gastrite. Porque o paciente geralmente só faz endoscopia, vem um refluxo qualquer ali, uma gastrite, uma esofagite, e o paciente fica um tempo tentando tomar omeprazol, tentando tratar isso no coisa, não melhora. E depois de, geralmente, anos, quando aparece alguma coisa, tipo uma hérnia de hiato, alguma coisa assim, ou se não melhorar de qualquer jeito, o médico do posto de saúde acaba encaminhando o paciente para um gastroenterologista, o gastroenterologista bate o olho naquilo e diz, não, vamos encaminhar para um cirurgião para ver se o refluxo tem alguma causa cirúrgica que dá para tratar. E aí, esse paciente chega para a gente, perdido, depois de vários anos tomando omeprazol, sem saber se o que ele fez até então era um tratamento correto ou não, e só com uma endoscopia de, às vezes, muitos anos atrás. E aí começa nossa batalha, né? Primeiro ponto, precisamos atualizar essa endoscopia, se ela for muito antiga. Precisamos verificar se o paciente tem ou não H. pylori, que é uma bactériazinha que fica no estômago, fazer o tratamento dela, passar um inibidor de bomba de próton que seja adequado para o paciente, que às vezes o paciente fica anos e anos usando omeprazol e às vezes usa da maneira errada, uma vez por dia em jejum, muitas vezes não é o suficiente para resolver o problema do paciente, porque a meia-vida ali do omeprazol ela não chega a completar as 24 horas. E isso acaba trazendo uma boa parte do dia que o paciente continua com uma grande produção de ácido no estômago. Isso não dá tempo de cicatrizar direito o estômago e a gastrite e a esofagite continuam. Bom, nesse momento que o paciente já avaliou ali se tem ou não tem H. pylori, se fez um tratamento adequado e continua com os sintomas, aí a gente começa a pedir alguns outros exames. Pegametria, manometria, e a partir desses exames a gente consegue dizer se o paciente precisa ou não de um tratamento cirúrgico. Ele precisando de um tratamento cirúrgico, ele já está na frente do cirurgião e a gente consegue passar essas orientações de como é a cirurgia e o que vai mudar na vida dele depois da cirurgia a partir desses exames. Isso é uma doença, essa é o refluxo, né? É o que a gente acaba vendo no dia a dia. Outro problema, pedra na vesícula. Geralmente o paciente com pedra na vesícula, ele tem bastante sintoma, principalmente quando tem aquelas pedras impactadas no fundíbulo, e o ultrassom é bem claro no seu diagnóstico.
e por ser uma doença muito comum na nossa população, a maior parte dos médicos, principalmente do posto de saúde, já estão acostumados. Deu pedra na vesícula, encaminha para o cirurgião. Então o paciente muitas vezes chega na nossa frente sem ter uma longa fila de espera. O problema é a fila de espera para a cirurgia, porque como são muitos pacientes, acaba demorando um pouquinho o tratamento, né, definitivo, a cirurgia em si. E isso faz com que as crises venham, o paciente começa a sentir dor, sentir uma cólica, geralmente muito importante no lado direito, abaixo das costelas. Isso incomoda bastante os pacientes. E aí que vem o pulo do gato, né? O paciente tem que entender que a dieta dele é fundamental para prevenir as crises. Alimentos ricos em colesterol, ricos em gordura, tendem a desencadear mais as crises da vesícula, porque a bile, que geralmente é armazenada na vesícula, é utilizada para digerir gordura. Então o paciente pensa, não, eu vou fazer uma dieta tranquila, não vou comer nada de gordura. Aí chega em casa e faz arroz com ovos. O ovo é riquíssimo em colesterol. O paciente vai ter crise. Eu vou comer só um pãozinho. Pão, muitas vezes, vai ovo no seu preparo. Massa, vai ovo. Então o ovo é um alimento assim que a gente tem que combater para quando a gente pensa na crise da vesícula. Existem diversos outros, por exemplo, sorvete, chocolate, né, fritura no geral, isso tudo atrapalha bastante. Ok, falamos de refluxo, falamos de pedra na vesícula, as hérnias. Hérnia, geralmente, o paciente já chega também um pouco mais orientado. Ele sabe que é uma doença estrutural, então tomar medicação não vai resolver, né? Ele sabe que ele precisa de uma intervenção cirúrgica ali para justamente resolver o problema dele. E com o passar do tempo, a hérnia vai aumentando. E o paciente chega no nosso consultório, geralmente ou por procura direta ou encaminhado pelo clínico do posto de saúde ou quem faz assistência desse paciente. Ele chega preocupado, porque é uma doença visível, né? A hérnia, ela aparenta no paciente, né? O paciente fica às vezes envergonhado, sente até dor, né? Vai fazer esforço no dia a dia, no serviço e sente dor. E isso faz com que ele queira resolver isso o mais rápido possível. Aí fez o exame, ele encontra lá um laudo dizendo que é algum tipo de hérnia, né? Se é uma hérnia umbilical, epigástrica, incisional, uma hérnia de hiato, uma hérnia de Spiegel, tem diversos tipos de hérnias. E o paciente às vezes fica um pouco confuso se todas elas precisam de tratamento, se alguma não precisa de tratamento. O que a gente vê na maioria dos casos, a menos que o paciente tenha alguma contraindicação muito importante, ele vai ter sim a necessidade da correção dessa hérnia. Só que o paciente, geralmente ele chega um pouco mais informado sobre isso na frente do cirurgião, porque justamente ele vê aquela bolota ali, né, na região da hérnia e já conversou com outras pessoas, já sabe de algum vizinho que já operou alguma hérnia, alguma coisa assim, então ele já chega um pouco mais informado. Outra doença que aparece muito no consultório é a obesidade. A obesidade, ela é uma doença crônica, o paciente geralmente já é gordinho já faz muito tempo e já tentou fazer diversas dietas, já passou com nutricionista, já passou às vezes já fez academia há muito tempo, tentou fazer esportes, mas é um pouco complicado, a gente sabe que depende muito do ambiente onde o paciente está inserido, das influências que ele tem no dia a dia, se as pessoas que estão ao redor deles comem muito ou fazem muita comida gordurosa, né? Isso acaba influenciando e dificultando muito. E o paciente, quando chega ali, ele pergunta, doutor, qual que é o mais indicado? Aqui no meu caso é remédio, é balão, é bariátrica, é só atividade física, o que eu tenho que fazer para conseguir perder peso? E a verdade, pessoal, é que o mais importante é você querer perder o peso, de fato, aceitar que você vai ter que passar por um período de privação para isso, vai ter que passar um pouco de fome, passar um pouco de vontade de comer as coisas,
porque é uma conta de mais e menos. O paciente que quer perder peso precisa entender que vai passar por um período de privação, que vai sofrer um pouquinho. E, a partir disso, quando o paciente tem essa noção, a gente tem os diversos mecanismos que a gente consegue utilizar para ajudar o paciente, para armar esse paciente para ele ter uma perda de peso mais fácil. Desde medicações, balão gástrico, que tem sim sua indicação, ele funciona muito bem em alguns pacientes, não é todo mundo que se adapta com ele, tem um percentual grande de pacientes que tem reganho depois do balão, então o paciente tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso. A bariátrica também é um procedimento que requer um pré-operatório muito detalhado, muito cuidadoso e que tem que ter uma indicação muito precisa, porque muitas vezes é uma cirurgia irreversível. Um paciente que faz a bariátrica, ele vai ser para sempre um paciente que fez uma cirurgia bariátrica, ele nunca mais vai conseguir se alimentar como se alimentava antes. Claro que a gente sabe que existem alguns casos de dilatação do estômago, mas esse paciente, para sempre, ele vai ter essa modificação no corpo. E fazer esse entendimento de que o paciente vai ter uma batalha para percorrer e uma luta nesse período de emagrecimento que ele vai ter, é um dos pilares para a gente conseguir tratar esse tipo de problema. Bom, e essas são as principais doenças que aparecem no consultório do cirurgião. E como é que, agora que a gente está nessa virada de ano, como é que a gente faz para começar essa investigação? Bom, em primeiro lugar, escolha um bom médico. Vá até o seu posto de saúde ou escolha um profissional que você tenha interesse, que você acompanhe o seu trabalho, que você tenha uma boa indicação, que talvez o médico que já cuidou da sua família, de alguém, faça uma consulta, realize um check-up, digamos assim, né? Uma boa anamnese, um bom exame físico, veja os exames que são compatíveis com os seus problemas de saúde, se você tem diabetes, se você tem pressão alta, né? Se tem alguma chance de você ter uma pedra na vesícula, se você tem alguma chance de ter algum refluxo, tem que passar um tempo na consulta explicando os sintomas para esse médico assistente e ele vai te encaminhar para os atendimentos corretos. Se vai ser para um cirurgião, se vai ser para um gastroenterologista, se vai ser para um geriatra, se vai ser para um endocrinologista, ou um psicólogo, um nutricionista, fisioterapeuta, ortopedista, né? A gama de profissionais que a gente tem no mercado que conseguem auxiliar o paciente no tratamento das suas doenças é muito grande. Então, o principal é você ter um bom clínico, um médico que confie e que vai orientar o seu tratamento. Isso é muito importante. A partir disso, ele vai pedir exames de ultrassom, endoscopia, vai te orientar nessa primeira parte do emagrecimento, talvez te encaminhar para um cirurgião para fazer uma bariátrica, talvez para um endocrinologista para ver se tem alguma disfunção que ele talvez consiga controlar sem cirurgia. Então esse é o principal passo. E assim, muitas vezes os pacientes chegam na consulta já com um certo grau de arrependimento. O paciente esperou demais para fazer a consulta, ele chega com uma hérnia grande, chega já tendo tido diversas crises da vesícula, com um refluxo já com uma esofagite importante, um sobrepeso muito grande, assim, que ele já está se sentindo desconfortável. E tudo isso, pessoal, o que eu quero dizer é que para que vocês tentem não adiar o tratamento de vocês. Um tratamento adiado, ele vai te custar tempo, e tempo na saúde a gente não recupera. A qualidade de vida na saúde a gente não recupera. Então, se você ficou 1 ano esperando para tratar aquela hérnia, quando você for tratar, ela vai estar maior. Se você esperou 1 ano para tratar refluxo, você vai ter passado 1 ano sofrendo, 1 ano tendo dificuldades, tendo que lutar contra aqueles sintomas que te acordam de noite com dor, não conseguindo se alimentar direito. É 1 ano a mais de sofrimento. Então, se você conseguir fazer esse tratamento o quanto antes,
é mais benefício, é mais qualidade de vida, é mais tempo sem a doença. A gente sabe que existe um grande problema que é o medo da cirurgia. É o medo da consulta com o cirurgião. Infelizmente, não tem como a gente tirar imediatamente esse medo de ninguém. A gente tem que orientar o paciente, explicar os benefícios e as consequências da cirurgia, os riscos que o paciente vai ter de fazer alguma cirurgia. E também, uma das coisas que a gente nota que o paciente gosta de entender, e isso ajuda a perder um pouco de medo da cirurgia, é entender o local onde ele vai fazer o procedimento. Se ele vai num hospital pela primeira vez, é um tipo de medo para fazer a cirurgia. Se ele vai num hospital que ele já conhece, que ele já teve outros atendimentos lá, que ele está familiarizado com o centro cirúrgico, que ele teve uma boa consulta com o anestesista, um pré-operatório legal, que ele teve essa confiança na equipe, geralmente isso diminui um pouquinho o medo da cirurgia, isso auxilia bastante os pacientes nessa primeira etapa. Bom, pessoal, essa live de hoje, ela é uma live mais curtinha, tá? Ela levou ali 15 minutinhos. Basicamente é só para a gente abrir essas lives de bate-papo, para que a gente consiga tornar elas cada vez mais frequentes e, com o passar do tempo, tentar ajudar o máximo de pessoas possível a informar e tirar alguma dúvida. Estou sempre aberto aí a qualquer questionamento. Se qualquer pessoa tiver alguma dúvida, deixa um comentário que a gente faz vídeos respondendo. Eu tenho um canal no YouTube, um canal no Instagram e um canal no TikTok. Todos eles com esse mesmo nome, Dr. Marcelo Copini. Tem conteúdos semelhantes nesses canais, mas um pouquinho diferente. No YouTube tem alguns vídeos um pouco mais longos, no TikTok são vídeos um pouco mais leves e aqui no Instagram a gente está começando a movimentar um pouquinho as lives, tá? Deixa um comentário, a gente responde, a gente faz um vídeo relacionado a isso. E se você tiver interesse em fazer uma consulta, conversar um pouco mais comigo, um momento mais tranquilo, eu atendo por teleconsultas, tá? Tem o link em algum lugar na biografia de qualquer um desses perfis, e atendo presencialmente em diversas clínicas aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina. Só procurar aqui, se você for mais perto da sua casa, que tem um horário mais adequado para você, que a gente conversa. Tá certo, pessoal? Espero que isso tenha trazido algum benefício para as pessoas. Essa live vai ficar gravada, então é um conteúdo que fica aí disponível para todo mundo que tiver alguma dúvida, algum questionamento em relação a essas doenças que comumente aparecem no consultório e que muitas vezes o paciente chega um pouquinho perdido. Então, se você tiver se isso pode ajudar você de alguma forma, eu já fico muito feliz. Abraço a todos, pessoal. Fiquem bem.